Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Ótimo, espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma live que eu adoro, já disse isso para vocês, que a cada dia eu estou mais à vontade e me divertindo cada dia mais e principalmente aprendendo, porque a vida é isso, né? Precisamos estar sempre abertos para novas pessoas, novos assuntos, novos conhecimentos, e tem sido muito rico para mim, pode ter certeza. Todo mundo, tanto os convidados quanto os seguidores que participam, pessoas que a gente acaba conhecendo somente pelas redes sociais, mas que já tem uma afinidade tão instantânea. É tão gostoso isso, é tão bacana. Então, hoje nós teremos uma live com uma pessoa muito bacana, que tem uma história, muita história para contar, um ser humano incrível, é o Alessandro Guzzo. Eu fiz até uns stories quase agora para falar a respeito, porque essa troca de experiência de vida, isso é fantástico, é enriquecedor demais. Mas antes de chamá-lo, que ele já está aqui, Alessandro, eu só vou dar os parabéns para os nossos amigos, clientes de hoje, 24 de setembro. Então vamos lá, que a gente, como que o pessoal, quantos aniversariantes a gente teve em setembro? Então vamos lá. Parabéns para Solange Rocher, Fátima Camilói, Juliana Mattioli, Maurício Lan, Carlos Morhalen, Aloísio de Toledo César, DJ Slick Brasil, Kenarik Budikian, Paulo Jimenez Gonçalves e Felipe Marques. Parabéns, da saúde, proteção, vida longa, muito saudável, é o que realmente a gente aqui do escritório deseja para vocês. Então vamos chamar o Alessandro? Vamos parar aqui de falar, Ana Cláudia? E vamos chamar o Alessandro e vamos começar. Porque uma hora, pessoal, ó, vocês que acompanham nossas lives sabem, uma hora, se a gente não fica ligado aqui no tempo, a gente acaba a live sem a gente dar tchau. Então, estou conectando aqui com o Alessandro. Olá, Adriana, querida. Boa tarde, Adriana. Adriana, a gente está aguardando um dia aqui de fazer uma live com ela. Uma grande mulher, uma grande história também, que é o que eu acabei de falar, prazer da internet, que me deu uma amiga. Olá, Alessandro Guzzo. Tudo bem? Eu vou muito bem e principalmente conversando com você aqui agora. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. É assim, eu falo que cada dia está sendo melhor ainda, porque eu estou conhecendo pessoas extremamente especiais e com muita história para contar e linda história para contar. Então é assim, Alessandro, a gente tem uma hora aqui e eu falo demais. Então eu vou te perguntar algumas coisas, mas o tempo passa voando e você tem uma linda história e muita coisa. Então é assim, eu vou deixar para você primeiro falar para a gente toda essa introdução de quem é o Alessandro Guzzo, porque uma pessoa que escreve 13 livros aqui no Brasil e um fora, é uma pessoa que realmente tem muita história e um diferencial muito grande. Obrigado pelas palavras, é um prazer estar aqui. Sempre que solicitado pelo Ricardo Yamazaki, que é meu grande amigo, é um prazer, uma honra até poder estar compartilhando desse momento com vocês e passar para as pessoas que vão nos assistir um pouquinho da minha trajetória aí. Como você perguntou quem eu sou, de onde eu vim, eu sou nascido e criado no extremo da Zona Leste de São Paulo, no bairro do Itaim Paulista. Vivi lá toda a minha infância, adolescência. Eu vou completar 48 anos exatamente amanhã. Olha só! Exatamente amanhã, 48 anos. Então eu cresci na década de 70, passei minha adolescência nos anos 80. Quando o bairro do Itaim Paulista, se hoje ainda tem poucas opções culturais e tudo mais, naquela época era muito menos, né? Era só um bairro longe do centro e sobrevivi ali em altos e baixos. Tive uma infância com um pai presente ali até um pouco depois dos 10 anos de idade, quando ele se separou da minha mãe. E aí minha vida é o antes e depois dessa separação, porque ele se separou, eu tinha quase 13 anos. E aí, quando ele deixou de morar com a gente, pouco ajudava financeiramente, minha mãe, que era dona de casa, passou a ser empregada doméstica para sobreviver, terminar de criar os filhos. Eu, muito novo, com 13 anos, arrumei um emprego no centro de São Paulo de office boy naquela época.
no escritório de contabilidade na Praça da Sé e comecei minha trajetória de sempre trabalhar para ajudar em casa, que foi minha rotina a partir dos 13 anos. Para ir trabalhar do extremo da Zona Leste para o centro, o transporte mais utilizado pelo pessoal lá do fundão da ZL é o trem, porque é mais rápido do que o ônibus. E era um universo muito louco, de um trem lotado, né, meu? E aí eu sempre fui um cara que tive a proximidade com a literatura, porque minha mãe, ela sempre incentivou eu e meu irmão a ler. Ela trazia gibis da Turma da Mônica, os meus primeiros livros. Então, assim, eu tinha o hábito naquela época de ler jornal impresso, eu sempre parava na banca, comprava um jornal para pegar o trem, para ir lendo. Então, eu tinha um universo, assim, no meu universo, um universo com livro e alguma leitura. Mas nunca imaginei, assim, na minha infância, adolescência, alguém me perguntasse o que você vai ser quando crescer, que é uma pergunta clássica para as crianças. Jamais diria que eu queria ser um escritor, porque não tinha essa referência, né? Aí a vida fez com que essa proximidade com a literatura me colocasse algumas leituras importantes na minha vida, alguns livros que foram importantes para mudar um perfil de pensamento. E eu comecei a escrever alguns textinhos, uma época da minha vida, em fanzines, em jornais de bairro. E aí um dia eu escrevi um texto sobre os trens que eu pegava desde os 13 anos de idade, que estava muito ruim, o serviço prestado estava horrível, e eu escrevi um texto chamado Ferrovia Nua e Crua. Resumindo, que eu também falo demais. Não, imagina, eu amo isso, adoro. Eu tentei mandar esse texto para uma ouvidoria da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Não tive uma resposta, fiquei no vácuo. Mandei esse texto nos jornais impressos que eu lia. Eu peguei o endereço das redações dos jornais e mandei para a mídia para ver se alguém faria uma matéria com a gente, querendo falar da visão do usuário, mas também ninguém me respondeu. Eu peguei e tirei cópia do texto e distribuí para as pessoas que pegavam o trem comigo. Olha isso. E essas pessoas, no dia seguinte, quando a gente foi pegar o trem de novo ali, né, eu já nem estava muito pensando se as pessoas tinham dado atenção ao texto. Não cheguei com essa expectativa para pegar o trem. Quando eu cheguei lá, as pessoas estavam comentando o texto. Algumas vieram me dizer que se sentiram representadas. Finalmente alguém falou a nossa versão. Finalmente alguém falou. E aí, com o passar a continuidade dos dias, a gente continuou pegando o trem, né? De manhã e de tarde, a mesma galera junto ali, aquele burburinho e tal. O pessoal começou a falar: por que você não escreve um livro do trem? E aí foi assim que eu comecei a escrever. Naquele tempo eu não tinha computador, quase ninguém tinha na periferia no final dos anos 90. Eu escrevi um livro à mão, comecei a digitar esse livro, pedi para um amigo meu do trabalho digitar esse livro e tudo mais. Sem nenhuma pretensão, né, Alessandro? Sem nenhuma pretensão e nenhum caminho. Não tinha um caminho assim, eu vou seguir o caminho que eu vi alguém seguir. Aquele tempo era novidade, escritores da periferia. Mas Hoje, a gente pode ainda bem dizer mudou. que é a literatura que te encontrou. Não foi você que encontrou Então, a literatura, a ela gente encontrou você. Foi o encontro perfeito, né? Acho que juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente. E aí eu comecei a procurar possibilidades de publicar esse livro, mas tudo partindo do zero. Não tinha cena de sarau, não tinha cena de slam, não tinha esses lugares que hoje existem para você levar um livro e fazer a sua... E aí eu descobri que para lançar o livro, a única forma era lançando independente. E aí foi quando eu comecei a procuro daqui, tento dali, descobri que precisava ter uma grana para fazer independente e eu não tinha essa grana, porque eu trabalhava vendendo alimentos para grandes restaurantes de um atacadista na zona cerealista, só que o meu salário era só para sobreviver. Eu ganhava um salário e pagava minhas contas. Eu tinha casado em 98, em 2000, mesmo ano que eu lancei meu livro, nasceu meu filho, né? Em começo do ano, eu lancei o livro no final do ano, então eu tinha um casamento e um filho recém-nascido e não tinha grana sobrando para esse fim. Aí deu uma sorte de uma pessoa, de uma matéria na mídia, do SPTV, que por ironia do destino, anos depois eu fui trabalhar lá, que eles queriam falar com 3 pessoas que estavam tentando publicar o seu primeiro livro. E aí alguém me indicou, alguém que eu tinha mandado a cópia do livro, me indicou, olha que interessante. alguma editora. E aí me ligaram para fazer uma matéria dentro da estação do Brás, da CPTM. Eu nunca tinha dado uma entrevista na vida, eu achei que não ia rolar, de tão nervoso que eu estava. Cheguei lá, gravei a matéria,
O Brito Júnior, jornalista hoje de programas de entretenimento, ele era o repórter da Globo no dia. E aí eu dei entrevista para ele, a entrevista foi para o ar, e era uma matéria grande, que falava de 3 pessoas tentando lançar o seu primeiro livro e depois cortava para a Bienal do Livro de São Paulo. E aí, do dia seguinte em diante, todo lugar que eu ia, as pessoas falavam, te vi na televisão, e o livro? Ah, pô, eu vi a matéria. Tudo vai acontecendo, né, Alessandro? É incrível, né? Que as coisas vão acontecendo. Só que o livro não existia, né? O detalhe, né? Então as pessoas perguntavam, eu falava, pô, logo, logo vai ter o livro, logo, logo vai ter o livro. Só que eu cheguei a achar que esse livro nunca ia existir. Porque Pela falta a da única forma grana que eu mesmo. vislumbrava era independente e eu não tinha grana. Aí um dia meu gerente chamou, tinha um gerente e os vendedores, né? O gerente de vendas, ele me chamou, pensei que ele ia falar de vendas. E ele falou, e o livro? Aí ele tinha visto a matéria também, né? Pô, na Globo todo mundo vê. E aí ele perguntou do livro, eu expliquei que só a única forma era ser independente e a grana que precisava não tinha. Ele deu uma cópia do livro para o dono da empresa. O dono da empresa leu o livro e gostou. E aí ele falou, me chamou. Eu até achei que, pô, ele tinha lido o livro, tinha dado ruim, não tinha gostado de alguma coisa, mas aí, primeira coisa, ele falou que tinha lido e que tinha gostado. E aí ele pegou e falou o que eu precisava, eu expliquei que eu precisava de um valor X, ele me falou, eu te dou 1/3 do que você precisa para complementar. Então, a hora que você estiver precisando desse 1/3 para completar, resumindo, eu precisava de R$ 3.000, ele me dava 1.000. Só que quando eu saí da sala dele, eu pensei, poxa, eu não tenho os outros 2.000, nunca vou faltar só o dele para completar, então não tenho nada. Só que aí eu pensei, vou ligar nas editoras que eu já tinha conversado, independentes, vou oferecer esse R$ 1.000 de entrada e vou parcelar o restante e lançar meu livro. Aí já era uma questão de honra lançar o livro, né? Porque tinha batido em tantas portas, tinha acontecido tantas coisas. E assim, resumindo, né? Porque aí se for entrar nos detalhes, aí da história vai longe. Não, mas é uma resumindo, história linda. É uma foi história assim que eu me linda, transformei em Alessandro. escritor. Mas vale a pena você realmente colocar isso, porque muitas pessoas elas já falam, ai, não, tá difícil, eu não vou continuar, não vou conseguir. Mas você foi lá, aí eles conseguiram. Você deu R$ 1.000 de entrada e você conseguiu Exatamente. Eu fiz 500 lançar e exemplares pagar. do meu livro. Só que Entendi. como eu nunca tinha lançado um livro, eu comecei a fazer uma divulgação de um lançamento e era no Itaim Paulista, longe pra caramba, das pessoas que eu tinha conversado, já conhecido nesse universo, vamos dizer, literário. Poxa, nem imaginei se alguém ia aparecer no Itaim Paulista para me ver e tal. E por ironia do destino e falta de experiência, eu marquei o lançamento do livro para o dia 24 de dezembro de 2000. Véspera de Natal. Minha ideia era... É porque as você estava pessoas muito vão comprar empolgado, né? Na verdade. Você estava A ideia era que entusiasmado. as pessoas comprassem um livro e dessem de presente de Natal para alguém no dia seguinte. Mas, enfim, o lançamento foi alguns parentes, na época minha mãe ainda viva e meu pai, ambos foram, eles não estavam morando mais juntos, mas ambos foram. Foi alguns parentes, alguns amigos, eu coloquei um grupo de rap para cantar uma música lá e tal, lancei o livro. A partir daí, eu continuei trabalhando, mas sempre tinha alguma coisa cultural para fazer. E o burburinho que o meu primeiro livro deu, porque querendo ou não, por ser um pouco novidade naquela época, um escritor da periferia, eu saí 2 páginas na revista Caros Amigos, eu saí meia página no Jornal da Tarde, que era o popular do Estadão, eu saí na revista de hip hop, revista Rap Brasil, e por aí foi, TV Cultura, programa musical. E o burburinho do primeiro livro me fez começar a escrever um segundo, que eram histórias que eu tinha vivido na minha infância e adolescência, mas em personagens fictícios. Histórias verdadeiras em personagens fictícios. E esse é o meu segundo livro, que eu achei que eu ia lançar com muito mais facilidade, devido à repercussão do primeiro. O livro ficou pronto em 2002, só que aí eu vi que, puxa, batia nas portas das editoras e a resposta era a mesma. Ah, tá, agora não, esse segmento aí, pô, não interessa no momento. E aí eu fui achando que eu ia ser um autor de um livro só. E em 2004, já 4 anos depois do meu primeiro livro, eu conheci um cara que, pô, o cara achava que eu era... O cara me considerava um cara conhecido, porque ele já tinha visto umas matérias minhas e tal. E ele começou a perguntar do segundo livro. No segundo livro, eu expliquei toda a parada do livro, né? Que, pô, não estou achando editora. Ele falou, não, eu tenho uma editora que eu lancei a minha... Ele era agente de uma escritora da cidade de Tiradentes, a Cláudia Canto. Ela tinha lançado um livro também.
E aí ele era meio que agente dela e falou, não, lá onde ela lançou, você consegue lançar. E aí eu fui lá. Cheguei lá, conheci a Valentina, uma senhora livreira, da editora de muitos anos, e ela falou, ó, a gente é uma editora independente, o que você tem para oferecer? Você tem dinheiro? Eu falei, não. Pô, você trabalha? Eu falei, trabalho. Ela falou, você faz o quê? Eu falei, eu vendo alimento. Aí ela pegou e falou assim, tá resolvido. Você me dá R$1.000 em alimento, eu te dou R$1.000 em livro, e você lança seu segundo livro. Aí eu falei, poxa, a ideia é legal, né? Se o meu patrão concordar, é uma ideia fantástica. Aí cheguei no meu patrão para tentar liberar R$1.000 em alimentos e ele me descontar em umas 3 vezes, porque uma vez só ia ser muito pesado. E aí o meu patrão... Ele Tem que dar sabia os que eu era pulos, né, escritor. Alessandro? Tem que dar os pulos. Hã? Tem que dar os pulos. E o meu patrão, ele sabia que eu era escritor, porque eu não comentava no trabalho, né? Essas paradas cultural, porque dava ruim. Patrão nenhum gosta. Mas ele sabia que eu era escritor porque ele era assinante do Estadão e um belo de um dia chegou um Estadão na casa dele onde eu estava meia página. Que legal. Aí ele me chamou de manhã, a gente entrava bem cedo, 7h30 da manhã, lá na Rua da Cantareira, na Rua do Mercadão, do Parque Dom Pedro. E aí, cedinho, a hora que ele entrou, ele falou, Buzo, minha sala. Aí eu fui atrás dele. Ele falou, como que você trabalha 1 ano aqui do meu lado, a 10 metros de mim, e aqui no Estadão tá falando que você é ícone da literatura marginal, que você é isso, que você é Incrível, aquilo, né? e eu não sei de nada. Aí eu falei, pô, seu Pedro, eu não gosto muito de misturar as estações, meu trabalho com o meu corre cultural, mas eu sou autor de um livro, estou tentando lançar meu segundo livro. E aí ele sabia que eu era escritor desde esse dia. Quando eu sentei na mesa dele e falei, seu Pedro, eu estou querendo lançar meu segundo livro, mas a mulher quer R$1.000 de alimento para mim receber R$1.000 em livro, ele perguntou se eu tinha certeza disso, né? Se não ia ser um peso para mim e tal. Eu falei, não, que eu tinha certeza que era isso que eu queria. E aí eu lancei meu segundo livro, que foi um divisor de águas, porque eu poderia nunca ter lançado, depois eu poderia ser um autor de um livro só, mas quando eu consegui lançar meu segundo livro, de certa forma eu fiz a roda girar e a minha trajetória literária ter uma continuidade. Aí o pessoal queria comprar o pessoal conheceu o segundo livro, queria comprar o primeiro, já tinha esgotado. Aí eu reescrevi o livro do trem, que eu considero o meu terceiro livro, porque é um outro livro, eu reescrevi ele. Eu queria ter sido um pouco mais contestador, e aí nesse terceiro livro eu fui. Deixou de ser o trem baseado em fatos reais e passou a ser esse aqui, ó, o trem contestando a versão oficial, que é o que diz no horário político, né, que os trens da periferia tinham ar-condicionado, música ambiente, eu nunca tinha visto. Não, E e aí eu outra, né, comecei isso. o Alessandro, e detalhe, não é nos dias de hoje que tem rede social, tem celular que a Oi, pessoa vai e estação fotografa. modernizada. Nada, a informação não chegava. Nossa, e o trem era. Aconteciam umas coisas absurdas e ninguém falava. Não tinha hoje Sim, hashtag CPTM, arroba exatamente, ninguém Twitter, não tinha sabia. nada disso. E aí eu lancei meu terceiro livro em 2005, que era o relançamento do trem, né, um novo livro do trem. Então eu tinha em 2005 3 livros: 2 do trem e o Suburbano Convicto, o cotidiano de Itaim Paulista, que foi o do meio, o segundo. E eu comecei a pensar, será que eu sou um escritor ou sou um repórter? Porque todos os 3 livros eu falava de coisas que eu tinha visto e vivido. E eu queria me colocar um desafio de ver se eu era autor mesmo e fazer um livro 100% ficção. E aí eu escrevi um romance chamado Guerreira, que foi o meu quarto livro. Eu continuei lançando independente lá na Edicom, pagando em alimento, continuei nessa pegada. Só que esse foi o meu primeiro livro, que depois foi relançado pela Global Editora, numa coleção que foi para distribuição, chegou nas livrarias. Aí eu realizei o sonho de fazer um lançamento numa livraria na Avenida Paulista. Sabe essas coisas que quando você não tem, você almeja, você sonha? Eu fui realizando esses sonhos. E aí eu fui tendo uma continuidade. Eu já tinha um quarto livro. Aos poucos eu ia colocando meu nome no cenário. Eu fui fazer uma palestra, eu e Heloísa Buarque de Holanda, uma pessoa super renomada da literatura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim. A Heloísa, ela estava na mesma mesa que eu, acho que Feira do Livro de Porto Alegre, ou era Fórum Social Mundial, alguma coisa no Rio Grande do Sul. E aí, ela, quando acabou a palestra minha e dela, eu contei minha trajetória, ela falou assim, escreve a sua história que eu publico. E todos os livros que eu tinha lançado tinha sido o maior perrengue para lançar, né? Maior sofrimento, onde faz, paga como. E aí ela me falou que era só eu escrever que ela publicava. Só que ela falou assim, tem uma coisa bacana,
que o livro sai ainda esse ano. Só que você tem que entregar o texto a tempo de sair esse ano. Então, eu teria mais ou menos 3 meses para contar a minha trajetória. Tudo que eu tinha passado antes da cultura. Detalhe, antes de eu me casar e antes de eu Ser me pai. tornar escritor, antes de ser e pai, pai também, casar, né? e antes de ser escritor, eu fui usuário de cocaína por 10 anos. E eu nunca fui bandido, eu nunca fui um cara que fez coisa errada. Eu gastava o meu dinheiro do meu trabalho com as drogas. Com vício, E eu estava infelizmente. indo para um caminho totalmente errado. O hip hop e o meu casamento foi o que me fez eu deixar essa fase de drogas para trás e focar no meu casamento. Eu tô com a minha esposa já há 22 anos, né? Então acho que eu apostei certo. E essa história que eu tinha que escrever, que é a minha trajetória, que é esse livro aqui, Favela Toma Conta. Favela Toma Conta é o nome de um evento que eu fiz por muitos anos no Itaim Paulista. Esse livro, ele tem 300 e tantas páginas. Ele precisava ser escrito num período muito curto e eu trabalhava das 8 às 18, pegava trem lotado de manhã e de tarde, 1h30 para chegar do Itaim Paulista no centro. Eu coloquei um desafio assim, eu acordava 3 horas da manhã, eu chegava do trabalho, tomava um banho, jantava, dormia cedo, colocava para despertar 3 horas da manhã, eu ficava escrevendo o livro das 3 às 5h30, 6 horas, tomava um banho e ia trabalhar. Então eu conseguia escrever no prazo que eu precisava. Às vezes eu estava com sono de madrugada, tinha acordado só para escrever, e eu lembrava que tinha um cachê. Esse livro era de uma coleção que é patrocinada, tem apoio da Petrobras, e tinha um cachê de 5 mil para receber depois de Ou entregar seja, o livro. o primeiro que você receberia. Pô, primeiro que teve uma grana, primeiro que... E aí quando eu estava com sono de madrugada escrevendo, eu lembrava do cachê e acordava. E quando eu recebi esse cachê, foi um diferencial de águas, porque foi a primeira vez que eu recebi qualquer dinheiro na minha vida e que eu não estava completamente endividado. Então foi a primeira vez que eu abri uma poupança, guardei um dinheirinho, e aí eu considero assim como um divisor de águas também de ter tido alguma melhora na minha vida, né? Sempre foi muito sofrimento, muito no limite, e aí daí para frente começou a acontecer coisas que nem eu sonhava, assim. Eu continuei lançando livros, esse foi meu 5º livro, né? O Favela Toma Conta. Eu continuei lançando livros, mas chegou uma hora que eu não conseguia mais trabalhar vendendo alimentos. Porque ou eu era, toda hora me chamavam para fazer uma entrevista, toda hora me chamavam para fazer uma palestra, às vezes pintava viagem para o Rio de Janeiro, viagem para outros estados, para outras cidades, debates. E aí eu toda hora tinha que pedir para sair do emprego para ir fazer alguma coisa e começou a ficar chato, começou a ficar pesado para o meu patrão, porque os outros vendedores também achavam que eu estava abusando. E aí foi quando eu decidi, cheguei na minha esposa e falei, ó, eu vou sair do emprego e vou trabalhar com qualquer coisa que tenha uma ligação cultural. Qualquer coisa que tenha uma ligação cultural. Você está comigo? Você apoia? Ela falou mais ou menos, basicamente, ela falou, tenta, se não der certo, a gente procura emprego de novo. E eu saí do meu emprego, ainda fiquei 6 meses vendendo, como eu vendia no telefone, fiquei 6 meses trabalhando de casa, depois eu abandonei de vez e larguei o serviço de vez. Quando eu saí da empresa, registrado, os caras que trabalhavam comigo só faltaram me bater. Os caras falaram, mano, você é irresponsável, você tem um filho para criar, você está pedindo conta de um emprego registrado para trabalhar com cultura, você é maluco. As pessoas têm esse olhar, né? É uma pena. Total. Infelizmente, né, Alessandro, o Brasil, o governo faz com que as pessoas tenham isso, de que são os sonhadores, né? Quando você quer largar tudo o quê? Mas quando você quer largar tudo em busca de um sonho na arte, na cultura, porque não paga as contas. Exatamente isso. E eu estava muito convicto, né? Por isso que eu tenho o nome de Suburbano Convicto. Eu estava muito convicto que eu queria tentar. E eu saí do trampo, tal, peguei um dinheiro e o dinheiro durou alguns meses, aí uns 3, 4 meses, né? E eu fiquei ali. Quando o dinheiro acabou, eu pensei, será que vai dar ruim e não vai pintar nada e eu vou ter que voltar lá na empresa e os caras vão falar que me avisaram. Tava cheio de cara lá esperando para falar, eu te disse, eu te disse. E aí eu lembrei de uma produtora de vídeo que eu tinha um contato, eu tinha feito alguma coisa que eles tinham filmado lá atrás, alguma coisa assim. E aí eu fui nessa produtora que fica no bairro do Bexiga e me ofereci para trabalhar meio período para eles, ganhando muito pouco. Isso em 2007, não faz tantos anos assim, né? 13 anos. Peguei e falei assim, ó, se vocês me pagar R$100 por semana e a condução do Itaim Paulista para o centro, que eu até então eu nunca tinha tido um carro na vida,
Se vocês me pagarem R$ 100 por semana e a condução, eu venho das 14 às 19 e faço o que for preciso aí. Fico aí de ajudante aí de filmagem, carregando bolsa de câmera, o que for Como o preciso. doutor Ricardo fala, comendo um capim. É isso aí, né? Ninguém chega a lenhar com barato pronto. Exatamente. Já Sou quer sentar na desafiante. janelinha? Não, né? Vamos comer Não capim dá. primeiro. Pô, meu, e aí eu caí dentro da produtora justamente no momento que eles estavam fazendo um filme sobre a vida do Oswaldinho da Cuíca, o sambista Oswaldinho da Cuíca. E aí eu vendo aquela efervescência de gravar e papapá, eu pensei, pô, quero fazer um filme lá no meu bairro, mano. Veio a história do filme na Nada minha por cabeça, eu acaso, falava, né? e eu esperei o momento certo de falar desse assunto, né? Às vezes eu falava, pô, tem um filme aí que eu queria fazer, o pessoal falava, cadê o roteiro? Cadê o dinheiro? Aí, quando eu já estava na produtora, esse evento que deu nome ao livro, Favela Toma Conta, ele ia ter uma edição do Dia das Crianças, porque eu fazia todos os dias 12 de outubro, Dia das Crianças, todos. Então ia ter uma edição com o Taíde de atração principal. Eu conseguia levar um Taíde no Itaim Paulista, porque eu já tinha uma trajetória na cultura e eles acreditavam no meu trabalho e iam. Não porque eu tinha dinheiro para pagar cachê, nada disso. Mas ia ter um evento com o Taíde. Eu colei um cartaz na produtora e eles olharam para mim e falaram, Buzo, a gente vai lá no seu evento, vamos filmar, editar e te dar um DVD. Eu falei, pô, legal, da hora. Só que eles foram lá achando que era um evento menor. Eles acharam que ia chegar lá e ia ter um evento com 200 pessoas, um palquinho, alguma coisa assim. E esse ano a gente tinha arrumado uma estrutura da Espetures, tinha um palco gigante. O evento era no meio de um CDHU e uma favela. No meio. E aí, quando os caras viram aquilo tudo, os caras olhou para mim e falou, Buzo, alguma coisa tá errada. Você não pode ganhar R$ 100 por semana lá na produtora e ter contato com 2.000 pessoas que tem aqui no seu show, cara. Você dialoga com muita gente e você precisa transformar esse potencial em dinheiro. Pô, eu Olha peguei, olhei só. para ele e falei assim, onde que eu assino? Tô dentro. E aí Mas surgiu a que ideia, determinação, hein, Alessandro? que eu tinha que ter um projeto que eu pudesse viver da minha arte. E aí eles escreveram um programa de televisão onde eu apresentaria a cultura da periferia. Eu iria nos bairros e mostraria a cultura da periferia daquele bairro. E foi quando a gente mandou o projeto para a TV Cultura, para a MTV, para algumas emissoras, a gente deu a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Porque quando o projeto bateu lá na TV Cultura, o Happy Hood, o rapper Happy Hood, ele tinha um quadro no programa Metrópolis da TV Cultura que ia virar o programa Manos em Minas. Ia deixar de ser o quadro Mano a Mano do Metrópolis e iria virar um programa de 1 hora. E aí a TV Cultura entrou em contato e falou, ó, vocês não querem adaptar o projeto de um programa de vocês e transformar num quadro de 5 minutos e entrar no Manos em Minas? E aí, A foi assim virada que da eu chave. virei apresentador de televisão, né, meu? Pô, nascido e criado na Quebrada, virei escritor e aí naquele momento, em 2008, eu trabalhando só com cultura, eu arrumei uma possibilidade de botar minha cara na televisão. Detalhe, o que a produtora ganhava, ela me repassava uma parte como um salário de apresentador, eu já voltei a ganhar o mesmo que eu ganhava vendendo alimento. Já não estava mais no vermelho, quer dizer, o mesmo que eu ganhava antes, eu já estava conseguindo fazer esse dinheiro E girar e dentro chegar da para mim. área que era o que você realmente queria. Exatamente. E aí, com o passar do tempo, o quadro começou a ser um sucesso e era muito comentado, e na rua as pessoas me paravam com a audiência da TV Cultura. Pô, rolava todo esse burburinho. Eu comecei a bater nas reuniões da produtora, comecei a bater na ideia de fazer meu filme. Eu falei, ó, gente, eu estou falando aí de um filme aí faz um tempão, ninguém me ouve. Quando o pessoal queria me dar um perdido, eles falavam, cadê o roteiro? Cadê o dinheiro? E eu nunca tinha nem o roteiro nem o dinheiro. Mas num dia lá eu falei, não, vocês vão ouvir a história agora do meu filme, eu vou contar o argumento do filme para vocês. E aí contei a história do filme Profissão MC, que era um cara num momento difícil que tinha 2 caminhos a seguir. Ou o caminho do crime, ou o caminho de tentar acreditando na arte dele ser um cantor. E aí, quando acabou a reunião, ninguém abraçou a ideia tão assim, da mesma forma das outras vezes. Só que o Tony Nogueira, meu amigo, dono da produtora, o Tony Nogueira olhou para mim e falou, Buzo, eu, você e essa câmerinha, me mostrou uma câmera pequenininha que ele tinha acabado de trazer de Nova York. Era uma câmera HD, naquele tempo era poucas câmeras HD. Ele falou, eu, você e essa câmerinha vamos fazer seu filme. Esquece a produtora, esquece todo mundo.
Começa a ver quem vai ser Totalmente os atores. independente, né? Totalmente. Sem grana, zero de grana. Só Ele com a falou, vontade. pô, bora uma câmera e uma ideia e uma câmera na mão, como dizia eu. Tudo E aí começa por aí. comecei a pensar as pessoas que seriam os protagonistas do filme. E esse ator principal, que vivia essa história, ele precisaria ser um rapper de verdade, porque em algum momento do filme ele ia ter que cantar. E aí eu comecei a pensar quem eram os rappers que eu conhecia, que se encaixava no perfil, fosse um Do cara da ator e rua, do cantor. que fosse cantor de verdade. E aí eu pensei em alguns nomes, mas um nome que me veio na mente, porque eu tinha acabado de ter um contato com ele na revista Rap Brasil, que eu já tinha virado colunista da revista e tudo mais. Um dia eu estava lá na redação da revista, que era ali na Casa Verde, e esse cara chegou, que era o Criolo Doido, que depois virou o famoso Criolo. Olha E eu só. tinha tido esse contato com ele muito pouco tempo e pensei no Criolo. Falei, pô, o Criolo é um cara legal, ele tem a rinha dos MCs, ele é um cara da rua, dialoga com a rua, é cantor. Liguei para ele, pedi o telefone dele lá na revista, liguei para ele, falei, e aí, Criolo, vou fazer um filme, Profissão MC. E pensei em você para ser meu protagonista. O Criolo, ele ainda não era o Criolo famosão, ele era um cara que tinha um CD de rap, que era conhecido no meio do hip hop, mas não tinha estourado ainda no álbum Nó na Orelha. E aí ele falou, por que eu? Aí eu expliquei o motivo, ele falou assim, tô dentro, vamos fazer. Aí ele falou, ó, só quero que esse amigo do bem, tinha um amigo do mal e um amigo do bem, seja alguém que trabalha comigo já, para me ter uma afinidade. E aí ele colocou o DJ Dandan, que é o DJ dele na vida real. Ô, Alessandro, e sem cachê. Sem cachê, sem nem Porque tinha não cachê, tinha nem grana, era exatamente. Não, porque era total. isso é ousado. Você convidar uma pessoa para ser protagonista de um filme e ainda você tem que falar, cara, mas você não vai ganhar nada. Sem contar que ele também não tinha grana, né, meu? O Criolo morava no Então, Grajaú, o filme ia ser filmado no Itaim Paulista, só aí já é uns 70 quilômetros de distância. De Grajaú exato. para Itaí. E ele também era um cara que toda hora estava sem grana no bolso. Aí, às vezes, ele ia do Grajaú para o Bexiga, onde era produtor, e os caras levavam ele para o Itaim. Às vezes, quando ia ter 2 dias de filmagem, ele chegou a dormir na minha casa, no Itaim. Para economizar. Para economizar. Acabava a gravação, pão com mortadela. Rolou vários pão com mortadela naquele tempo. E aí o filme foi filmado em apenas 7 dias. Por quê? A gente sabia que a gente não ia ter dinheiro nem tempo para editar na produtora. Então tinha que Então, acelerar. o Tony falou para mim, Bus, vamos filmar cada cena uma vez só. Se deu tudo certo, não deu nenhum erro, nós não filma de novo para não ter muita coisa para editar. E a gente vai filmar os dias cronograma. O que é para fazer? Vamos fazer tudo num dia. E aí tinha todas as gravações do local, que era uma favela, atrás de um hipermercado, entre a linha do trem e o hipermercado tem uma favela no meio espremida atrás. O filme ia se passar ali. E aí tinha algumas gravações externas. Tinha uma gravação na Fundação Casa, que seria uma cadeia. E aí essa Fundação Casa foi uma que eu fazia oficina de literatura lá voluntária. E o cara liberou porque era para mim, porque a Fundação não liberou. E aí tinha que gravar no Manos e Minas, porque quando o cara progredisse na música, ele ia cantar no Manos e Minas como se fosse um cantor de verdade no programa. No Manos e Minas de verdade. Então a gente gravou num dia de gravação de verdade do programa, com público. A gente gravou a cena do filme antes do programa daquele dia ser rodado. Essas coisas eu só conseguia com a minha credibilidade. Eu nunca tinha nada para oferecer para as pessoas, a não ser a minha credibilidade e a minha orelhada. Então, Exato, mas é assim, tudo começou exatamente pela sua credibilidade, pelo número de pessoas que você conhecia. É isso. Que isso é riquíssimo. Eu consegui acessar, né? Mas isso é tudo, né, Alessandro? Pessoas na vida da E gente, o né? filme ficou pronto. O filme ficou pronto, se tornou um sucesso. O Professor MC, ele rodou vários lugares. Ele foi exibido no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, no Festival do Rutus. Ele foi exibido no Festival de Gramado. Tinha um braço do Festival de Gramado, chamava Cine Social. Ele foi homenageado com uma medalha galgalado em Gramado. Ele cumpriu uma trajetória. Ele abriu outras portas para mim. Então, assim, algumas horas, eu comecei a ganhar um dinheiro na televisão, que eu comecei a sobreviver melhor. Eu tinha minha carreira de escritor e, paralelo, pintava umas coisas do cinema. Então, eu comecei a circular nessas 3 frentes. Ao mesmo tempo, eu tinha a Livraria Suburbano Convicto no Bexiga, que era um lugar onde eu fazia um sarau semanal, que é o sarau suburbano. Então, eu estava na televisão, mas ao mesmo tempo eu estava acessível, qualquer pessoa podia me encontrar. E aí, depois,
3 anos no Manos e Minas da TV Cultura, eu recebi um convite inusitado de fazer um quadro de cultura da periferia no SPTV da Globo. Aí já, né, vamos zerar o game, vamos pensar, pô, na Globo, nunca imaginei chegar a tanto, né? Ainda mais a Globo que sempre foi tão fechada, né, para esses assuntos e que numa época foi abrindo e foi fazendo acontecer. Sem contar que, assim, a gente sabia que também a periferia que eu queria mostrar também tinha certa restrição com a Globo, principalmente Exatamente. a cena cultural. Mas eu tinha certeza que se eu fizesse um trabalho bem feito, todos esses problemas pormenores iam passar batido. Então, a primeira coisa, eu quis saber para que programa que era, porque, querendo ou não, eu fiquei 1 ano na TV Cultura terceirizado pela minha produtora, depois a TV Cultura decidiu me contratar. Falou, ó, Buza, a gente quer fazer o seu quadro só se a gente fizer, não era problema nenhum com a editora, mas eles queriam mandar uma equipe deles. Então eu passei a ganhar melhor 1 ano e meio depois, no segundo 1 ano e meio dos 3 anos de TV Cultura, eu comecei a ganhar muito melhor do que eu ganhava antes. Então comecei a melhorar a minha situação financeira. E a Globo, além de ser um pouco mais ainda de dinheiro, era semanal no Jornal da Meio-Dia todo sábado. E aí eles me explicaram que o programa era apresentado pelo Chico Pinheiro e a Mariana Godoy. O Chico Pinheiro ia para o Rio de Janeiro apresentar o Bom Dia Brasil, a Mariana Godoy ia para a Globo News e o César Tralli ia assumir o SPTV e eu entraria como especialista de cultura da periferia. E aí eles me deram a garantia que era um contrato de 1 ano, renovável automaticamente por mais 1, e se fosse muito sucesso, ficaria 3 anos no ar. E eu fiquei 3 anos no SPTV, semanal, 147 quadros exibidos. Que legal. E assim, Alessandro, eu vou até parar um pouquinho para ler os comentários aqui depois, mas assim, a gente tem uma seguidora, a Adriana, que ela até comentou, e realmente me chamou muita atenção, porque foi um momento que tudo acontecia. Você muito jovem, recém-casado, recém-pai, lançando livro, querendo progredir, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A tua mulher segurou uma bronca, digamos assim, né? Porque uma criança pequena, a gente sabe o que demanda. E a gente sabe que também a cultura, trabalhar durante a semana, correr atrás do sonho, você ficava ligadão 7 dias por semana. Então, a tua mulher aí é uma guerreira, né? Como que é o nome dela? Marilda. Marilda, parabéns, Marilda. A Marilda estava em todos os rolês. Ela, desde quando a gente começou a se envolver com cultura, ela ia junto em todos os rolês. E ela tirava foto. Então, numa época pré-internet, uma época antes das redes sociais, a gente já tinha foto de palestras minhas no Rio de Janeiro. Aí começou a aparecer coisas assim bem legais. Eu comecei a viajar para... Eu conheço 13 ou 14 estados do Brasil. Então, eu comecei a ir para o Acre, comecei a ir para o Maranhão, para o Distrito Federal, Goiás. E aí, a maioria dessas viagens, desses eventos aqui em São Paulo, ela ia em todos. Então, a gente sempre tinha um registro fotográfico. Quando começou os blogs, eu criei um blog, tudo que eu fazia ia para esse blog. Então, de certa forma, a gente sempre se divulgou. A gente foi sempre a nossa divulgação. Então, não tinha um lugar que eu ia lançar um livro meu, fazer uma gravação, que eu no outro dia não tinha uma reportagem ali escrita com foto. Então, ela segurou, né, acreditou, foi uma grande virtude dela, e também ajudou, porque ela virou uma equipe, né? Porque na verdade, e assim, Alessandro, porque a gente, infelizmente, ouvimos mais pessoas para nos desanimar, que era o caso que aconteceu com você, mas caramba, você vai sair da empresa, que você trabalha registrado, que você tem aquilo, outro, um filho, do que aquela pessoa que fala assim, vambora, estamos juntos. Então é muito difícil uma pessoa que segura na nossa mão para levar a gente para um sonho, né? Ela falou, vambora, e a gente foi. O Ricardo Tenório, nosso amigo aqui, ele tá falando, parabéns, Marilda Guerreira. De fato, é uma guerreira. E aí, foi legal que, assim, naquele tempo, eu recebi um convite para ir para um evento e eu tinha que falar que minha equipe era 2 pessoas. Nem todo mundo, né, tinha condições de levar 2 convidados, né? Às vezes eram 2 passagens aéreas, 2... E aí, a primeira vez que alguém considerou a Marilda da equipe foi um pessoal da CUFA, do MVBio, do Rutus, né? A CUFA que fazia o prêmio Rutus, que é do Celso Ataíde e tal.
uma vez eles me chamaram para exibir o Profissão MC no Cine Rutus e tudo, e um monte de coisa que eu ia fazer durante o festival que chamava Rutus. E aí eu falei, poxa, minha equipe é 2 pessoas. E eles, pô, a Marilda, né? Tá tranquilo, ela tá na programação. Então ela passou a fazer parte de verdade, assim, né? E hoje, assim, hoje a Marilda meio que tá só no stand-by e o Evandro passou a... Muitas coisas que ela fazia, de tirar fotografia. Meu filho hoje... Então a equipe hoje é um trio. É eu, esposa e filho. A gente vai em todo rolê junto. Que delícia, que legal, que história gostosa, Alessandro. Que história legal. Olha, o Ricardo Tenório, ele fez uma pergunta aqui. Quando você vê um trem, passa uma história na sua cabeça? Eu acho que não passa só uma, passa várias, né? Poxa, eu gosto demais, assim. Faz tempo que eu não pego o trem, né? Eu estou morando há 6 anos no litoral norte. Por ironia do destino, eu acabei Foi bom você aqui. ter falado. Quando eu vi os stories, sabe o que mais me chamou a atenção nos stories que você fez hoje de manhã? Exatamente o passarinho. Eu falei assim, gente, mas aonde que ele tá? Porque o verde, tudo bem, você pode estar em algum lugar aqui em São Paulo, algum parque, que tem uma planta atrás. Mas o passarinho, e sem nenhum outro barulho, isso me chamou a atenção. Depois que eu fui ver que você mora em São Sebastião. Olha que interessante, porque você tem o privilégio de ouvir o som limpo do cantar dos passarinhos. Meu, é muito passarinho, você não tem ideia. Eu moro muito perto da praia, 600 metros da praia, em Camburi. E a minha casa é numa rua que você vai, eu moro no finzinho da rua, então tem um verde, tem um mato ao redor da minha casa. Então, assim, é muito, a natureza é muito exuberante. Você bota ali numa mesinha ali umas bananas, vem passarinho o dia inteiro, de todas as cores, de todos os cantos. Aparece tucano, aparece, assim, pássaros incríveis. E, assim, essa natureza, ela me ajudou nesse momento de pandemia, sabe? Assim, eu imagino que se eu estivesse em São Paulo, ia ter que enfrentar a pandemia da mesma forma, mas não seria com a tranquilidade que a qualidade de vida de São Sebastião me dá. E quando eu construí a casa aqui, foi nos meus melhores momentos financeiros, né? Trabalhando na Globo. Aí eu fiz uma parceria com a Universidade Uninove. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo eventos na Uninove. Tem um quadro no YouTube da Uninove que chama Fala aí Uninove, que eu visitava projetos sociais, fazia um quadro parecido com o da televisão, mas em projetos sociais. Então, assim, nesse melhor momento financeiro, eu construí essa casa meio que para ser uma casa de veraneio. Eu comprei um terreno e construí a casa do zero, a casa ficou pronta, uma casa bacana, confortável. E aí, quando eu saí da televisão, que, querendo ou não, assim, eu continuei numa atividade, continuei em visibilidade, mas financeiramente falando, minha renda diminuiu muito. Eu ainda fiquei um tempo morando em São Paulo, mais de 1 ano depois que eu saí da Globo. Mas quando as coisas começaram a apertar, eu pensei, o que fazer agora? Assim, eu estava morando na Casa Verde, que era mais próximo de fazer as gravações para a Uninove, para a TV. Eu estava lá pagando aluguel. A minha casa do Itaim Paulista, em cima da casa da minha sogra, é uma casa que não comportava mais a gente, por ser muito pequena. E aí eu pensei, vou embora para a praia, vou morar na casa que tinha. Exatamente, porque aí você ainda não tem o custo do aluguel. Sensacional. E aí eu vim morar na casa que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não me arrependo em nada. Sabe, eu estou a 2 horas e meia de São Paulo, então quando pinta qualquer trabalho, pego meu carro, 2 horas e meia eu estou na capital. Então, me acostumei a morar aqui. Só que morando aqui, eu tive que fazer alguma coisa aqui. Eu não conseguia ficar aqui e não fazer nada. Então, o sarau suburbano que eu apresento em São Paulo, no Bexiga, era na minha livraria, hoje é na Giossi Livraria, na rua Rui Barbosa. O sarau suburbano eu comecei a fazer mensal aqui em São Sebastião também. Então, eu tenho um sarau mensal lá no Bexiga, em São Paulo, aí em São Paulo. Aqui em São Sebastião também, né? Agora não está rolando por causa da pandemia. Está parado, mas é um evento uma pena, já há né? 5 anos. E o meu segundo filme como diretor foi aqui em São Sebastião. Eu decidi que eu iria fazer um segundo filme. Eu fiquei muito tempo procurando dinheiro para fazer um segundo filme. Esse dinheiro nunca chegou. Eu decidi que faria um filme com ou sem dinheiro novamente. E aí comecei a pensar pessoas que trabalhavam comigo no audiovisual, na televisão, e comecei a montar uma equipe. Montei uma equipe de 10 malucos que aceitou trabalhar sem grana também de novo. Comecei a pensar pessoas locais aqui que pudessem ser os protagonistas do filme. Só morador atua. São 33 moradores da cidade que atuam no filme. Não é uma São Sebastião dos turistas.
É uma história vivida na cidade, é um São Sebastião dos moradores. E aí esse filme ficou pronto, o nome do filme é Fui. Ele também está no meu canal no YouTube, tem os 2 filmes lá. E ele também, assim, a gente fez uma maior raça, sem grana e tal. Mas a gente tinha uma estrutura muito melhor do que o primeiro. Então a gente fez com 3 câmeras, com drone, sabe? Outro nível de Além da produção. experiência, toda a bagagem. Exatamente. E o filme, modéstia à parte, ficou muito legal. É um filme que tá rolando umas exibições bacanas. A gente fez o lançamento no Cine Olido em São Paulo, porque, infelizmente, São Sebastião não existe uma única sala de cinema. Então, a gente foi exibir... A primeira exibição tinha que ser no cinema. Então, a gente lançou no Olido, lá em São Paulo, aí em São Paulo. E depois fizemos primeira exibição aqui em São Sebastião, no ginásio de uma escola particular. A gente levou 350 pessoas para a exibição. Nossa, e montaram toda a estrutura lá. A história do filme correu e aí o filme é um sucesso, assim, assim, na questão de que todo mundo que assiste gosta dele, assim. Muitas pessoas não conheciam tão a fundo. Às vezes eu estou aqui, eu sou mais conhecido popularmente na cultura, principalmente na capital. Principalmente por causa do meu quadro na TV só ser exibido na capital e Grande São Paulo. Então, assim, quando eu comecei a fazer um filme aqui em São Sebastião, as pessoas olhavam com o olho meio, pô, filme? E aí, pô, tinha o primeiro filme na manga para falar, assiste o primeiro e tal. E aí as pessoas foram tendo essa credibilidade que eu te falei. Foi construído uma credibilidade em outra cidade. É isso aí. Montei uma nova trajetória aqui, então hoje, assim, eu sou um cara influente na cena local, por ter um sarau há 5 anos, por ter feito um filme, e sou um cara que atua em São Paulo e São Sebastião. Deixa eu te perguntar, Alessandro, por que você acha que não somente você, mas e não somente porque nós estamos falando aqui do ano 2000, mas hoje também, por que tanta dificuldade para poder conseguir dinheiro para lançar um livro, para produzir um filme? Você atribui isso a quê? Principalmente porque tem a periferia envolvida ou porque a cultura realmente a gente sabe que aqui no Brasil tem isso de não ter esse cuidado com a cultura? A cultura já é mal cuidada, né? Ela já não é uma coisa cuidada com tanto carinho. A gente vê o governo federal agora atual, zero de cultura, né? Os ministros de cultura aí que entrou um atrás do outro, um pior que o outro. Primeiro entrou aquele Alvin que fez o vídeo nazista. Nossa, depois foi entrou chocante. a Regina Duarte, e agora tem um cara lá que não tem feito nada. Então, assim, a gente sabe que esperar do poder público muitas vezes não chega. Mas eu acho também que é uma coisa assim, uma peça de teatro. Uma peça de teatro tem um financiamento se for uma peça independente, tem um financiamento se a atriz principal for uma atriz da Globo, por exemplo. Um Antônio Fagundes. Então, assim, a mídia, quem financia a cultura, as empresas que financiam a cultura, eles financiam... Pensando no retorno já, né? O retorno tem mais financeiro. visibilidade. Eles vão apostar num filme do Lázaro Ramos, do Selton Mello. É o tradicional. Então, a gente que vem da periferia, a gente tem que ir achando as brechas do sistema. Então, um pouco é você acreditar no seu potencial antes que todo mundo. Um pouco é você também ter a disposição de se dar a cara a bater, saber persistir. Que pode dar errado. Então, assim, é você acreditar. Agora, o recurso que chega para a periferia, às vezes abre um PROAC, a Prefeitura de São Paulo tem o VAI, é perto do tanto de pessoas que produz arte na periferia. Se existisse um financiamento e empresas mais interessadas em salvaria muitas vidas, porque a cultura tem esse potencial de salvar vidas, transformar a vida, não digo salvar, transformar a vida das pessoas como transformou a minha. Mas, infelizmente, é sempre uma luta. Eu, com a visibilidade que eu tenho, eu ainda tenho dificuldades de vários projetos meus ficam aí em stand-by esperando apoio. Imagine que não tem uma trajetória. Não tem essa visibilidade aí. Ele vai ter que fazer o dobrado dele, ele vai ter que, algum momento, ele vai ter que acreditar nele mesmo, porque, num primeiro momento, as coisas vão ser difíceis. E essa dificuldade, assim, para mim, nunca foi um empecilho, assim. Difícil sempre foi. Mas, pô, para quem já lançou 13 livros, para
Para quem chegou na televisão, para quem fez 2 filmes, então nem estou vendo mais. Ô, Alessandro, e o segundo livro, que você falou que foi uma história, digamos assim, real, e só os personagens eram fictícios. Você abordou a sua história? Bastante, mas era uma mistura, assim. O personagem principal, que chamava Ricardo, ele não era eu. Ele não era a minha história. Ele tinha momentos que eu tinha vivido e, às vezes, alguma história que algum amigo meu tinha vivido, eu misturei. Então, ele era já um livro ficcional, mas não, eu me coloquei o desafio de escrever o Guerreira, que era um romance. O Guerreira tem essa capa aqui que saiu pela Global, que eu te disse, que foi relançado depois pela Global. Quando eu escrevi esse livro, eu queria que fosse uma história 100% fictícia. Mas o Suburbano Convicto já era, de certa forma, porque eu misturei. Então, nenhum personagem seguiu a trajetória de ninguém. Não era a minha história. Apesar de várias passagens ali ter sido minha também. Mas nem tudo. Então, cada livro foi uma história. O meu 10º livro, quando eu fui chamado para escrever um livro inspirado no meu filme Profissão MC, eu pensei, poxa, eu não quero escrever o roteiro do filme e quem lê o livro já viu o filme e não teve... Quero inovar. E o livro, o filme já era uma ficção. Eu peguei os 3 personagens do filme, levei eles para a infância, eles crescem no livro, eles se envolvem no livro. Quando acaba o livro, é onde começa o filme. Então, o livro veio depois, Que legal mas antes. isso, que legal. Então, é uma história aqui, é uma história da Profissão MC. O Criolo tem esse desenho do Criolo aqui na capa que ele autorizou, porque ele era o personagem principal do filme. E aqui atrás tem um textinho dele também. Que legal. Então, a Profissão MC é um romance também, inspirado no filme. Então, cada livro... O meu último livro como autor, desses que eu lancei até agora, é O Filho da Empregada, que é um livro de contos. O título é uma homenagem à minha mãe, que foi empregada por muitos anos. E é um conto fictício. Um dos contos do livro chama O Filho da Empregada. Que interessante. Alessandro, ó, a gente tem 7 minutos. É assim, é uma história realmente muito gostosa de ouvir, porque motiva, realmente motiva. E o que você, da sua experiência de vida como pessoa, como profissional, porque não somente para aquelas pessoas que querem seguir na arte ou no esporte, que a gente sabe o quanto que é importante alguém na família poder nos dar esse apoio, é a primeira coisa. Só que esse mínimo de grana, isso é fundamental, seja para pagar o ônibus, a comida já nem come, nem está preocupado com o dinheiro no almoço para a rua, come qualquer coisa mesmo. Mas o que você fala para as pessoas? O que precisa persistir e ter essa fé de que o caminho é esse? Porque é tão difícil, né? Quando tudo vai dando errado, por exemplo, a gente ainda continua naquela insistência. Realmente, assim, não foi uma nem 2 vezes que eu também me senti, assim, desmotivado por já ter conquistado algumas coisas e ainda estar passando algumas dificuldades. Aí depois, na época que eu tive uma ascensão, financeiramente falando, eu percebi que a persistência, a continuidade, sempre os meus projetos têm uma continuidade. Então, assim, é uma certa organização que faz com que dê certo. Apesar de ser várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, agora, eu apresento live, aproveitando esse momento de pandemia, eu tenho uma live no meu Instagram, segunda, quarta e sexta, então já foi mais de 70 entrevistas. E eu continuo me reinventando, porque a vida é isso, ainda mais nesse momento complicado que a gente vive por causa dos governos que aí estão e por conta da pandemia. Então, assim, o que eu peço para uma pessoa que está começando e que às vezes se sente desanimado, o diferencial acredite antes de todo mundo em você mesmo. Se você não estiver acreditando, você não vai conseguir vender essa ideia para ninguém. Você não vai conseguir vender essa ideia para ninguém. Então, assim, no momento eu estou organizando 2 coletâneas que eu faço. Uma chama Pelas Periferias do Brasil, vai para o volume 8. A outra é Poetas do Sarau Suburbano, que é os poetas do meu sarau, comemorativo aos 10 anos do sarau esse ano. Então, eu estou organizando 2 livros. Eu vou lançar 1 ou 2 livros como autor ainda esse ano, que já estão prontos. E é vida que segue. E o teu filho também escreve, Alessandro? Bem pouco, assim. Ele não virou um escritor. De vez em quando ele faz alguma coisinha, mas não... Ele
tem atuado muito na minha produção, me ajudando. Tem sido um braço direito muito bacana. Eu vou fazer as lives, ele cuida de várias partes ele que cuida hoje. É porque, na verdade, ele nasceu nesse berço. Ele não teve muita opção, né, coitado? Ele Exatamente, nasceu nesse berço. E ele já nasceu já envolvido. Bacana, muito legal. Olha, a gente tem 4 minutinhos só para poder finalizar. Você quer falar dos seus livros, dos seus projetos de agora? Bacana demais. Queria dizer que uma das fontes de renda minha na pandemia, porque realmente muita coisa parou, e aí realmente uma das fontes de renda que eu tenho é vender os livros, não só os meus como autor, mas o acervo da Livraria Suburbano, que fechou a porta física no final do ano passado, eu continuo atuando com ela online, então tem um blog onde tem uma lista de livros, com aonde depositar e como comprar. São 200 títulos disponíveis, entre eles os meus livros. Então é Buzo, número 10 numeral, Buzo10, blogspot.com. Compre um livro e fortaleça toda essa cena, toda essa causa aí. E pode chamar também inbox nas redes sociais, aqui no Instagram, que a gente tá aí atuando, vendendo livro. Ô, Buzo, então, como você fala muito bem, você fez aqueles stories chamando para live, eu achei ótimo. Claro que me chamou mais atenção o passarinho, o canto do passarinho, que eu vi várias vezes. Nossa, que bonito, eu fiquei realmente bem encantada. Mas faz assim, faz uns stories falando isso e a gente republica, tanto no Instagram do escritório, quanto do Ricardo, quanto do meu pessoal. Fala exatamente isso, que em razão da pandemia, nós artistas, eu, no caso, estou precisando vender pelo blog. Pode colocar isso que a gente realmente põe aqui nas nossas redes sociais também. E eu vou te falar, tem dado resultado. A gente fez uma live com o pessoal, uma palhaça. É engraçado porque ela é uma advogada que ela faz esse trabalho social em instituições e ONGs. E foi tão bacana o feedback quando a gente fez a live com ela, que depois ela falou que algumas pessoas que assistiram a live doaram. Então isso é tão gratificante, porque eu falo, se a gente atinge uma pessoa, se uma pessoa entra no seu blog, se uma pessoa compra o teu livro, eu já acho isso assim incrível. Exatamente. Então faz isso que a gente divulga. Já que você tem toda essa alma artística. Vou fazer com certeza. Eu queria dizer que os 2 filmes estão disponíveis no YouTube /Alessandro Buzo. Então, fica à vontade de chegar lá, tem um acervo grande lá, além dos meus 2 filmes. Que legal. Olha, então um beijo grande para Marilda. É uma guerreira aí, tenho certeza que é a chefe da família. O seu filho é o Evandro, né? Evandro. O Evandro também. E que vocês tenham muito sucesso. Foi maravilhoso conversar com você. Eu tenho certeza, Alessandro, que só foi uma parte de toda a história. Porque normalmente, e é isso que é legal, né? Quando nós somos vencedores, a gente conta até aquilo que foi muito triste com alegria, porque a gente vê que foi necessário todo aquele processo anterior para estar onde estamos hoje. Então isso é tão bom quando a gente tem essa capacidade de perceber que era necessário até aquelas lágrimas que caíram naquele momento. Esse eu acho que é o grande lance da vida. Aprendizado, com certeza. Tudo faz parte do aprendizado e isso vai fazendo com que a gente se torne pessoas mais especiais, que a gente valorize mais as pessoas também que estão do nosso lado. Porque, assim, comer um capim junto não é fácil, né? Né? E aí, quando a gente percebe que alguns resultados surgem, comentário de pessoas que assistiram o filme, que leram o livro, isso motiva demais. Não, isso é muito legal. Eu fazendo live, simplesmente isso, usando o Instagram, fazendo live, você vai entender o que eu falo. Só de ter um feedback de uma live, a gente já fica muito feliz. Porque a gente fala assim, poxa, essa semana a gente, inclusive, até remarcou para segunda-feira uma live com o Max BO, e a gente tinha live na segunda, e ele teve um problema no celular e a gente desmarcou. Até falei com o Ricardo, eu falei, Ricardo, e aí? A gente não vai ter a live. Só que é um compromisso que a gente vai gerando, que sentou eu e o Ricardo para fazer a live juntos. Mesmo o nosso convidado não estando com a gente naquele dia. Porque isso começa a fazer parte da nossa vida, né? Da entrega, eu falo. Mas, Alessandro, bom, vai encerrar. Então, já está no finalzinho aqui, tá
Ó, o Renateira 38 tá falando aqui segundos. que quem manda é a Marilda. O Renateira é da banda Senhor Bamba, que faz a trilha sonora do meu filme Mas Fui. eu não tenho dúvida que é a Marilda que manda. Eu tenho certeza que ninguém ficou com essa dúvida, Alessandro. Posso encerrar com uma poesia curtinha? Claro, fica à vontade. Peguei tudo que a sociedade me ofereceu: escola pública, saúde pública, transporte coletivo, esgoto a céu aberto na infância, roupa que a minha mãe ganhava das patroas. Peguei tudo isso, bati no liquidificador e sobrou eu.